Você colhe o que planta. Um semeador saiu a semear e jogou as suas sementes que caíram em diversos e diferentes lugares. Quais são as atitudes e os valores que está plantando na vida? O que tem semeado por onde passas? Deus lhe concedeu o livre-arbítrio para que pudesse fazer escolhas e plantasse o que quisesse. Lembre-se, você é o único responsável pelas consequências advindas de suas palavras e ações. Uma semente minúscula vai crescer e gerar vida e prosperidade, se for bem cultivada como o trigo. Se forem sementes más, poderá causar tristeza, discórdia, separações, mortes e guerras. Gestos e atitudes benevolentes, como a tolerância, paciência, perdão, são sementes do espírito imortal. Mas lembre-se, quem semeia ventos, colhe tempestades. Que tipo de sementes está plantando? Tem semeado atitudes e palavras de amor ou de ódio? Se plantares flores, terás um jardim na sua vida. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um colhe o que planta. O que tens plantado? Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Ainda desconhecidas me levam pra dentro de mim, me fazem descobrir novas terras, um outro reino que não terá fim, pra me entender achar. Cais de partida, a vida é infinita, asas da evolução, o tempo convida-me para mergulhar nesse mar e atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou e o que virá. Depois, asas dos sonhos que o sol
farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Louvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração.
somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Razão dos apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Pedro, Atos 10, 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a equiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição e, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Emmanuel. Prece de Aniceto. André Luiz. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões,
para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Coube a nós um comentário da questão 160 do Livro dos Espíritos. O nosso estudo do Livro dos Espíritos está na parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espiritual, da vida espírita, né? E especialmente na parte do capítulo 3, em que trata do retorno da vida corporal à espiritual, como nós retornamos da vida corporal para a vida espiritual. E como assunto, né, tá a separação da alma do corpo. A questão que nós vamos estudar sobre ela, refletir sobre ela, é a questão 160, em que Kardec pergunta aos espíritos: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Então, a pergunta de Kardec, ela bem objetiva, né? E é algo que todos nós, né, pensamos: será que quando eu desencarnar, quando eu voltar para a vida espiritual, eu vou encontrar as pessoas com quem eu conheci, com quem eu convivi aqui, especialmente os nossos familiares, os nossos entes queridos que já se foram, né? Então ele pergunta se a gente encontra isso. E a resposta dos espíritos: sim. Segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente, quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos, e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Então, os espíritos falam para a gente que a gente vai reencontrar as pessoas com quem nós convivemos. Nós, e a doutrina espírita ensina isso para a gente, que a gente se aproxima por afinidade, né?
Então, aqueles espíritos com quem nós temos afinidade ou tivemos afinidade, nós vamos reencontrar mais rapidamente. Mas vamos ver outros espíritos, né, com quem a gente conviveu, inclusive em outras encarnações, e outros que estejam encarnados, porque a gente, como espírito, vem ao mundo físico visitar esses espíritos. Então a gente não perde contato, a nossa vida não acaba, né? A gente continua vivo no mundo dos espíritos. Então essa é a mensagem importante. A doutrina espírita, ela ensina pra gente que nós, quando nós retornamos para o mundo espiritual, aqueles espíritos que sempre estiveram ao nosso lado, zelando por nós, eles vão estar lá. Muitas vezes acontece que nós, apesar de estar sendo assistidos e amparados por eles, nós não os vemos. Por quê? Porque nós estamos numa faixa vibracional muito inferior a deles, em algumas situações. Quem assistiu o filme Nosso Lar, ou o próprio leu o livro Nosso Lar de André Luiz, isso ele mostra de forma clara, né, que a mãe dele estava lá ao lado dele no desencarne dele, no momento que ele estava saindo da vida corporal para a vida espiritual, só que ele não via. Ele não, só depois que ele se equilibrou no plano espiritual, que foi acolhido em nosso lar, depois de 7 anos vivendo no umbral, que ele começou a se harmonizar e se equilibrar, que ele conseguiu reencontrar com a mãe dele, né? Porque aí o padrão vibratório dele já estava num nível em que a mãe dele poderia se fazer visível para ele. Ele conseguiu vê-la, porque ela, um espírito já em estágio mais elevado que ele, ela estava sempre zelando por ele, né? Eles comentam no filme sobre o pai de André Luiz, e ela fala que ele estava ainda sofrendo no umbral e nas trevas, não me recordo bem, mas que ela visitava ele com frequência e estava inclusive se dispondo a reencarnar para receber ele, o marido da encarnação anterior, o pai de André Luiz, como filho, para ajudar a reequilibrá-lo, a colocá-lo numa condição melhor para poder prosseguir o processo evolutivo, né? Então a gente reencontra sim, né? Mas depende muito, e é muito importante isso, de como nós somos, como nós agimos, como a nossa mente vibra, em que tipo de pensamentos nós temos. Porque se eu for uma pessoa muito materialista, muito presa, eu não vou ver muitos dos que me precederam. Por quê? Porque eles vão estar no estágio de evolução que eu não vou conseguir vê-los. E é preciso que eu me prepare também para esse momento, para o desencarne. Quando Jesus ensinou para a gente que a gente devia olhar a nossa vida espiritual, que o reino de Deus não é desse mundo, né? Quando Moisés lá atrás falou para a gente guardar o dia de sábado, que é para a gente cuidar, pelo menos tirar um tempo para cuidar do nosso ser espiritual que nós somos, é para que a gente possa manter um padrão vibratório melhor e poder estar próximo dos espíritos mais evoluídos, né? Claro, se eu convivi com alguém menos evoluído que eu, facilmente eu vou encontrá-lo na vida espiritual, vou vê-lo na vida espiritual.
Isso é mais fácil. Quanto mais evoluído o espírito, mais amplo é o espectro que ele consegue visualizar e enxergar. Ele não tem a visão, a mente dele não é estreita. Então, ela sendo mais ampla, ele consegue enxergar mais esse universo do mundo espiritual. Existe uma passagem no Evangelho de Lucas que Jesus conta da história do rico e Lázaro, que mostra mais ou menos isso, né? Lázaro, um mendigo, um homem doente, pobre, não tinha posses, não tinha recurso, vivia das migalhas na porta do rico, né? Tentando ver o que sobrava, o que era jogado fora para ele se alimentar, mesmo doente, cheio de feridas, né? Quando ele morre, ele é levado pelos anjos. O que significa levado pelos anjos? Ele passou uma prova dura, uma prova difícil, e ele conseguiu demonstrar, porque não era revoltado, não era um rebelde, ele conseguiu demonstrar a sua evolução espiritual. Então ele atingiu um patamar no plano espiritual que o pai Abraão, que simboliza, né, os espíritos elevados, Deus, o acolheu e colocou o Lázaro junto dele. E aí o homem rico morre em seguida e vai para um lugar ruim, vai para um lugar em que está sofrendo. E aí ele vê Lázaro e pede a Abraão para que Lázaro fosse lá, né? Porque Lázaro na terra era um ser espiritual, era uma pessoa muito mais humilde que ele ainda com seu pensamento distorcido, se julgando superior a Lázaro, queria que Abraão mandasse Lázaro lá para passar água na boca dele, que ele estava com a boca seca, passando. Então, o que essa mensagem mostra? Que os espíritos, nós reencontramos aqueles com quem convivemos aqui na Terra, né? Só que no plano espiritual nós nos revelamos o que realmente somos, sem a couraça, né, do fingimento que muitas vezes nós escondemos atrás dele e fazemos as nossas maldades, muitas vezes agimos de forma egoísta, orgulhosa. Quando a gente chega no mundo espiritual, isso se escancara. Eu sou quem eu sou. Então, se eu sou uma pessoa ruim, eu vou estar num lugar compatível com o que eu sou. E por isso existem os ambientes espirituais de sofrimento e dor, como o umbral, as trevas, porque os espíritos com o perfil que se encaixam nesses ambientes, quando desencarnam, eles automaticamente vão para lá. Isso é algo natural. Já os espíritos melhores, equilibrados, vão para ambientes melhores, amparados, né, pelos seus, porque eles se deixam levar, inclusive, pelos aqueles que querem bem e que amam. Então, isso tudo mostra para a gente que na vida espiritual nós vamos reencontrar as pessoas com quem convivemos aqui, vamos reencontrar pessoas com quem convivemos em outras encarnações, porque nós somos espíritos eternos e vamos continuar nesse processo de evolução. E com Deus, né, entre as suas leis naturais, é a lei de sociabilidade, é aquela lei que diz que nós precisamos uns dos outros para evoluirmos, para progredirmos. Nós temos que estar um
apoiando ao outro, à medida que a gente esteja nesse plano ou no plano físico, nós vamos estar sempre envolto de outros seres humanos, né, outros espíritos, para nos apoiarmos e apoiarmos uns aos outros. Então, o processo de evolução vai se dar assim. Então, quando a gente desencarnar, nós vamos sim encontrar as pessoas com quem nós convivemos, aqueles que nós gostamos, aqueles que nós queremos bem, mas vamos encontrar aqueles também com quem nós tivemos desavenças, né? Que tivemos alguma intriga ou rejeição. Isso faz parte da convivência, para que a gente supere essas convivências. E muitas vezes, orientados no plano espiritual pelos benfeitores, nós, mesmo desafetos no mundo espiritual, vamos nos comprometer a encarnar, às vezes como irmãos, aqui numa família, para tentar, através dos laços de amor que a família constrói, quebrar esse desamor e nos tornarmos espíritos mais afins e unidos. Bem, meus irmãos, é importante então, e a gente tenha certeza disso, tenhamos certeza disso, que quando desencarnarmos, nós vamos reencontrar as pessoas com quem convivemos na Terra. Alguns mais rapidamente, aqueles que se afinizam com a nossa forma de pensar, nosso jeito de ser. Com outros, um pouco depois, à medida que nós vamos nos equilibrando no plano espiritual, mudando, melhorando a nossa faixa mental, e aí vamos encontrar outros espíritos que nos foram tão caros, que nos fizeram tanto bem e nós não soubemos valorizar, né? E aí nós vamos estar prontos para reencontrá-los e ouvir muitos dos seus conselhos, né? Bebermos dos seus ensinamentos. Que Jesus possa nos abençoar, nos auxiliar hoje e sempre. Um abraço a todos. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus prezados amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Que nosso divino amigo leve nesse instante aos lares de todos a paz, a alegria, o bom ânimo, a certeza da presença dele e de nosso Pai Criador na vida de todos nós, nos guiando, nos amparando, nos trazendo sempre aquilo que a gente precisa para o desenvolvimento, para o aprimoramento, para a melhoria do nosso espírito eterno, viajante da existência física em caráter temporário, mas detentor da eternidade no mundo espiritual, nas vidas que já tivemos, na que temos hoje e nas que virão pelo futuro. Que a paz do Cristo seja com todos nós. Meus amigos, hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Buscai e Achareis. E o nosso item específico de hoje é o item de número 6, Observai os pássaros do céu. São palavras de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, dentro do Sermão do Monte, palavras belíssimas do Cristo, nos trazendo paz, reforçando em nós a fé, a confiança que nós temos que ter em Deus, diante das lutas, das dificuldades da vida, quando às vezes a gente acha de maneira muito enganosa, muito equivocada, de que Deus não estaria olhando por nós, de que não sabe as amarguras, as dificuldades que a gente está vivendo,
quando na verdade o Pai conhece cada detalhe das nossas dificuldades, das nossas lutas e as permite para que nós possamos crescer espiritualmente. Ou seja, nem sempre uma vida farta, nem sempre uma vida repleta de saúde ou de condições materiais é o ideal para o nosso crescimento espiritual. Em muitas passagens, nós vamos passar por dificuldades, por privações, por limitações de toda ordem, para que o nosso espírito eterno cresça, brilhe a nossa luz, para que sejamos, como Jesus espera de nós, o sal da terra e a luz do mundo. Pois bem, meus amigos, antes que nós entremos nas palavras lindas que Jesus nos destinou junto do povo, lá aos pés do monte, à sua época, na Palestina, nós vamos, dentro desse estudo, dentro desse tema, recorrer inicialmente ao Velho Testamento. Conforme nós temos visto em estudos recentes e conforme a doutrina nos explica com clareza, ele é o alicerce, base na qual nós podemos extrair lições e ensinamentos valiosos, desde que corretamente interpretados, desde que saibamos compreender os seus símbolos, as suas linguagens alegóricas, que nem sempre estão disponíveis para que a gente interprete livremente. A gente corre um risco de se enganar. Mas há pontos, meus irmãos, dentro dos livros que compõem o Velho Testamento, que nos permitem um entendimento, de certa forma, até claro, até bem objetivo. E, para tanto, nós vamos trazer hoje um resumo, ilustrando o nosso tema, com o qual nós gostaríamos de iniciar os nossos comentários, um resumo da história de Jó, que está para a gente em um dos livros do Velho Testamento, que é o livro de Jó, tem esse nome, antes do livro de Salmos, ou seja, após já os 5 livros de Moisés, um pouquinho mais adiante, antes dos Salmos de Davi, nós temos a história de Jó. E dentro da história de Jó, nós localizamos aqui um resumo, com o qual nós vamos ilustrar o nosso tema de hoje, mostrando sobre a presença de Deus na nossa vida, sobre o conhecimento que Ele tem das nossas lutas, das nossas dores, e de que isso sempre tem um propósito, de que isso sempre tem uma razão, e está conforme a vontade e o conhecimento de Deus. Então vamos lá, meus amigos. Jó era um homem muito rico, que viveu no tempo dos patriarcas Abraão e seus descendentes. A riqueza dele não consistia em prata nem em ouro, mas em carneiros e bois, camelos e jumentos. Até mesmo porque o povo de Israel, especialmente em suas primeiras gerações, era um povo pastor, era um povo que tinha em sua maioria a vida no campo. Ainda não havia se fixado em cidades como viriam a ser no futuro, por exemplo, a Jerusalém do tempo de Jesus. Toda a gente admirava Jó. Ele não era egoísta nem ganancioso. Amava a Deus e dava ajuda a toda gente que se encontrasse em necessidade ou tivesse algum problema. Então vejam só. Não obstante a riqueza em que vivia, a fartura material que desfrutava, não se esquecia de louvar a Deus, ou seja, não se entregava ali ao usufruto desenfreado dos bens que tinha, esquecendo-se da presença de Deus na vida dele. Pelo contrário, tinha suas atitudes de louvar, de agradecer, de lembrar-se constantemente de Deus, utilizando-se para isso, inclusive, o auxílio, o amparo àqueles que lhe eram próximos. Era alguém que já vivia a caridade em seu tempo, amparando os simples, os humildes, aqueles que precisavam de trabalho ou que tinham outras necessidades à sua volta. Rezava constantemente por sua grande família, pois tinha numerosos filhos e filhas. Deus reparava na bondade e afabilidade de Jó
e estava contente. Mas havia mais alguém que observava Jó. Era Satanás, o inimigo de Deus. Jó apenas te ama pelo que pode obter de ti, disse Satanás a Deus. Se a vida lhe começasse a correr mal, ele não tardaria a mudar de atitude. Então, a objeção que aquele espírito infeliz das trevas dizia era algo que possivelmente hoje talvez a gente escutasse de uma pessoa que tivesse uma vida material em maior abundância e que fosse também uma criatura fervorosa, ou seja, ele vive agradecendo, vive se lembrando de Deus, porque olha aí o que Deus proporciona para ele. Queria ver se ele perdesse tudo, né? Se ele continuaria a rezar, continuaria com essa fé, com essa confiança que ele tem. Deus tinha certeza de que Jó lhe permaneceria fiel. Podes pôr Jó à prova, disse. Tira-lhe tudo o que possui. Mas não faças mal a ele. Um dia, pouco depois, um dos criados de Jó chegou junto dele a correr, trazendo notícias terríveis. Tinha ocorrido um assalto. Apanhando os servos desprevenidos, os ladrões os mataram e levaram todos os bois e jumentos que estavam no campo. Ainda o homem não tinha acabado de falar, quando se aproximou outro, a arquejar, ou seja, chegou ali, havia corrido, né? Estava ali ofegante, e contou que um raio tinha fulminado todos os carneiros de Jó, bem como os pastores que estavam a guardar os rebanhos. Logo a seguir, veio um terceiro criado que o informou de que os camelos tinham sido todos roubados. Pior do que tudo foi quando, momentos depois, participaram a Jó que os filhos e filhas tinham perecido todos quando uma tempestade do deserto fizera ruir a casa onde se encontravam reunidos numa festa. Então, meus irmãos, de repente, né, numa sucessão muito rápida, todos os bens materiais, toda ali a fortuna, a riqueza dele, que era pelo rebanho numeroso que tinha, um insucesso após o outro, tudo aquilo foi embora. E, além disso, todos os seus filhos, os seus filhinhos, filhos e filhas, haviam morrido num desastre em que a casa onde eles estavam desabou, não tendo sobrevivido nenhum. Jó ficou desfeito, mas não atribuiu a Deus a culpa do seu infortúnio. Eu nasci sem quaisquer posses, falou. Tudo o que me pertencia me foi dado por Deus. O Senhor me deu, o Senhor me levou. Continuarei a louvá-lo. O meu servo Jó resistiu às provações, disse Deus a Satanás. Mas Satanás replicou: isso foi porque tu não permitiste que lhe acontecesse nenhum mal a ele próprio. Se Jó ficar doente, em pouco tempo mudará de opinião. Podes atingir Jó com uma doença, disse Deus, mas tens de lhe poupar a vida. Não tardou então que Jó contraísse uma lepra maligna, que lhe causava grande sofrimento, fazendo-lhe rebentar a pele por todo o corpo. A culpa é toda de Deus, queixava-se sua esposa. Shh, respondeu Jó. Estás a dizer disparates, ou seja, silencia, mulher. Você não sabe o que está dizendo, não fale isso. Ainda censurou. Se ficamos muito contentes quando Deus nos cumula de bens e felicidade, também devemos suportar com paciência se Ele nos manda provações. E aí, meus irmãos, na continuidade da história,
vem agora uma segunda parte, onde ele recebe a visita de amigos que, longe de o consolarem, de o ajudarem, de reforçarem nele a fé que ele tinha, a confiança que ele tinha em Deus, pelo contrário, estimulavam nele o descrédito junto ao Pai, a desconfiança da existência e da presença de Deus, questionando por que ele, levando a vida que levava, estava passando por tudo aquilo. Em breve, toda a gente falava da infelicidade de Jó. 3 dos melhores amigos dele foram visitá-lo, no intuito de o consolarem. Mas quando o viram sentado junto da lixeira, coberto de feridas, ficaram horrorizados. Sentaram-se em silêncio, chocados durante longo tempo. Depois, um por um, puseram-se a dar-lhe conselhos. Deves ter cometido algo de muito grave, de que nós nada sabemos, disse um deles. Ou seja, se você está passando por isso, você fez alguma coisa por merecer, e você não está nos contando. Deus, de certo, não faria recair tanta dor e sofrimento sobre um homem que fosse bom e justo. Deus está a castigar-te pelo teu pecado. Hoje, meus irmãos, com as lições da doutrina, nós sabemos claramente que situações como essa seriam, de fato, provas para testar a fé, a paciência, né, a confiança em Deus, que a gente está em desenvolvimento, que a gente está em aprimoramento na nossa alma, ou seriam expiações de um passado, se nós não achássemos causas na vida atual para passarmos por isso. Mas, para eles que não enxergavam o passado, as vidas passadas, falavam que aquilo ali devia vir de alguma falta, de algum erro, de algum pecado cometido por Jó, que era oculto para eles. Mas a consciência de Jó estava limpa. Ele sabia que amava Deus de todo o coração e que tinha sido sempre honesto e bondoso. Insistiu que estava inocente, mas os amigos limitaram a dizer-lhe: para de fingir. Reconhece o mal que fizeste e diz a Deus que estás arrependido. Então ele perdoar-te-á e tudo te voltará a correr bem como antes. Falou o outro. Por que não acreditam no que digo e se compadecem de mim? Implorou Jó. Eu preciso de amigos leais nas minhas provações. Vocês não me dão consolo nenhum. Isso aí a gente precisa refletir nisso junto aos nossos amigos. Quando passam por dificuldades, por lutas, se a gente for levar mais desânimo, mais tristeza e piorar, melhor às vezes a gente ficar até calado. A gente tem que levar bom ânimo, né? Esperança, fé para as pessoas. Continuando. Jó sabia que os amigos estavam enganados, mas começou a sentir que Deus estava a ser muito injusto e disse-lhe isso mesmo. Por que não me dás ouvidos e responde às minhas perguntas, Senhor? Exclamou. Ou seja, num instante em que sua fé de certa forma hesita e ele questiona a Deus o porquê daquilo tudo, passa mais um pouco de tempo, vem uma grande tempestade e, conforme a narrativa bíblica, é como se Deus fizesse ouvir a sua voz junto de Jó, lhe dizendo: onde estavas quando eu criei o mundo? Onde te encontravas quando as estrelas cantaram de alegria perante a criação? Ou quando eu fiz recuar os oceanos, para que as suas vagas poderosas não ultrapassassem os limites que estabeleci? Sabes dizer-me de onde provém a luz? Onde guardo eu meus tesouros de neve e gelo? Responde-me. És capaz de fazer cair a chuva para dar vida aos animais e às plantas? Sabes como ensinar as aves a voar ou prover alimento para os animais selvagens? Responde-me. Tens força suficiente para apanhar um crocodilo com um anzol de pesca? Serias capaz de domar os animais ou de fazer brincadeiras com o enorme hipopótamo? Responda-me. Jó não sabia o que dizer. Sentia-se muito envergonhado.
Tinha levado uma vida de bem e respeitado as leis de Deus, mas achou que podia discutir com Deus como se possuísse o mesmo poder e aptidão. Tinha esperado compreender tudo o que Deus realizava. Deus não explicou a Jó as razões da desgraça que o atingira, mas fez Jó entender que podia com segurança confiar que um Deus tão grande e cheio de sabedoria faria o que estava certo. Na verdade, nunca te conheci como devia ser, confessou Jó. E assim acontece conosco. Nós não conhecemos ainda, longe de conhecermos a grandeza, a magnanimidade, os atributos de nosso Pai Criador. Nós temos hoje uma ideia um pouco mais próxima do que os antigos tinham, mais desenvolvida, mais aprimorada, mas não conhecemos ainda nosso Pai. Eu apenas sabia o que os outros me disseram sobre ti. Agora que falaste comigo, compreendo como és grande e maravilhoso. Estou profundamente arrependido de me ter sentido tão cheio da minha pessoa e da minha importância. Então Deus curou Jó. Restituiu-lhe os bens que ele tinha perdido e deu-lhe mais filhos. Nasceram-lhe 7 rapazes e 3 moças, e essas eram muito bonitas. Jó viveu ainda muitos anos e só morreu quando já tinha uma idade muito avançada. Pois bem, meus irmãos, essa história está presente para nós, na humanidade, seguramente há pelo menos uns 3.000 anos. E ainda assim nós continuamos a duvidar de Deus nos momentos de luta, de angústia. Às vezes nos entregamos ao desespero, à falta de fé, sem saber que o Pai cuida de tudo, nos esquecendo às vezes temporariamente de que nosso Pai cuida de nós com tanto amor, como cuida do verme, da minhoca, do inseto que rasteja no chão, que ensaia os primeiros passos da vida animal. Por todos nós, seu amor, seu zelo, seu cuidado é imenso, não tem medida. E por esquecermos, meus amigos, por termos muitas vezes esses pensamentos de ingratidão, esses pensamentos levianos, onde mostramos como é pequenina, como é quase inexistente a nossa fé, porque se ela fosse de um tamanhozinho de um grão de mostarda, segundo Jesus, nós seríamos capazes de mover montanhas, foi que o Cristo, lá no Sermão do Monte, virou para a gente, com muita sabedoria, e nos dizia: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de alguns centímetros a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Busquemos cumprir as leis divinas da nossa existência.
todos os preceitos condizentes à boa conduta, à boa moral, aos preceitos do Cristo contidos no Evangelho, que tudo o que a gente precisa no aspecto material nos virá por acréscimo, conforme as nossas necessidades. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, meus irmãos, desde que estejamos nos esforçando em cumprir as leis divinas, naturalmente nos chegam os recursos, os meios que precisamos para suprir, para atender às nossas necessidades materiais. Não os supérfluos que às vezes almejamos, mas as nossas necessidades serão atendidas. Uma das leis divinas que nós não podemos nos esquecer de cumprir é a lei do trabalho, conforme a pergunta tema, objeto do nosso estudo de hoje. Pergunta 674 do Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Trabalho esse, meus irmãos, que não se limita à criatura humana. Toda a criação divina trabalha. O micro-organismo trabalha, os animais pequeninos, os insetos trabalham, os pássaros trabalham, os répteis, os demais mamíferos, ou seja, tudo na criação divina é trabalho, é atividade, é movimento, todos cumprem um papel. E, portanto, por que nós vamos almejar para a nossa vida uma vida sem trabalho? Uma vida na qual nós ficaríamos à toa, sem sermos úteis à coletividade? Ah, mas eu já trabalhei muito, hoje eu já tenho os meios materiais suficientes para me manter por muitos anos. Ora, mesmo que uma situação dessa nos ocorra, nós não temos, meus irmãos, o direito de deixarmos de sermos úteis à sociedade. O direito de acharmos que poderíamos não mais contribuir. Ah, não, eu não faço mal, então isso basta. Não, porque nós temos que fazer todo o bem que está ao nosso alcance ser feito. É o erro por omissão que nós não podemos incorrer nele, né? Concluindo o nosso estudo de hoje, relacionando ao trabalho, a confiança que nós temos que ter em Deus e como que o Pai Criador muitas vezes nos manda as dificuldades para que a gente se aprimore, para que a gente se desenvolva. Não somente nós, mas aqueles que estão à nossa volta, às vezes dentro do mesmo núcleo familiar. A gente precisa, meus amigos, compreender uma outra lição deixada por Jesus, mas que não foi registrada nos evangelhos. Não foi contada por João, por Marcos, por Mateus e nem por Lucas. Mas foi resgatada nos arquivos do mundo espiritual por Neio Lúcio e consta para a gente numa obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, que é o livro Jesus no Lar, a lição de número 18, intitulada A Bênção do Estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, ou seja, a necessidade de ser verdadeiro, de cultivar e falar a verdade. Quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. Ou seja, nós não podemos, sob o pretexto de sermos verdadeiros, destruir a esperança, o estímulo, a alegria naqueles que estão à nossa volta. E talvez por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Então, dentro desse assunto, Jesus resolveu contar-lhes uma história. Devotado chefe de família, lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico. Depois,
Recomeçando aqui, meus amigos. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. Então, um homem que lutava honestamente, e ali era o arrimo, o esteio de sua família, de uma hora para outra teve um grande insucesso, um grande prejuízo, que mudou completamente sua situação, seus amigos o abandonaram e foi um golpe forte recebido por ele. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto. Reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou. E, em seguida, dirigiu-se ao interior, de onde voltou trazendo pequena caixa de madeira, cuidadosamente fechada, falando aos filhos com segurança. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miséria. Nesse cofre, possuímos valioso tesouro que a providência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço por resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento, com tanto esforço se portaram que, passados 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural foi adquirida e o nome do pai coroado, de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a mãe a fim de conhecerem o legado intacto. Então chamaram a mãe, já depois de feito todo esse trabalho, toda essa luta e terem revertido o quadro que eles enfrentaram logo após o falecimento, a passagem do querido pai, pediram à mãe que trouxesse e que então vissem o que o pai havia lhes deixado. A velhinha trouxe o cofre com grande carinho, sorriu satisfeita e abriu com pouco esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. Portanto, não haviam ali cédulas, nem metais preciosos, nem títulos bancários. Havia um pergaminho no qual estavam grafadas palavras de Salomão, também texto presente no Velho Testamento, que dizia assim:
é muito bonito, meus amigos. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com alegria indescritível e agradeceram a inesquecível lição que o carinho materno lhes havia dado. Jesus silenciou, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e após aquela pequena pausa, terminou. Quem chamaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida. Mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O pequenino grelo tenro é a promessa do futuro. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia, a chama da esperança. A paz do Cristo seja com todos nós. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia,
sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.